De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de fake news aqui na companhia da advogada Isis Teixeira. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada, Luciano. Também com o Otávio Carvalho, obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, nós estamos convivendo diariamente nas redes sociais, na internet com fake news, mas vamos definir para as pessoas o que é fake news. Tá bom. Bom, fake news, então, é qualquer tipo de notícia, texto de qualquer natureza, jornalístico ou não, imagens manipuladas, áudios de WhatsApp, propagandas, tudo que veicule informações que não tem nenhum lastro, nenhum lastro científico, não está baseado em nenhuma pesquisa, nenhuma referência que tenha credibilidade. Uhum. Não é uma questão pura e simplesmente da mentira em si, mas também da manipulação de verdades aí, É bom colocar essa diferença, porque cada vez mais a gente vê que é possível mentir, por exemplo, com estatística. É verdade, sim, é exatamente isso que você disse. Tem uma questão interessante também que os estudiosos chamam de desordem informacional. Eles, na verdade, ampliam o conceito de fake news para desordem informacional, que é a grande veiculação de informações de qualquer natureza, algumas sem má fé e outras por meio de veículos que pagam por cliques ou pagam por compartilhamento. Então, isso potencializa a veiculação dessas informações. Uhum. Otávio, a gente percebe também que existe uma desinformação a respeito de legislação relacionada à internet, Mesmo no período que a gente não tinha uma legislação específica, você podia acionar a legislação correspondente para alguns casos, Mas hoje a gente já evoluiu um pouquinho nesse campo, mas nas brechas aí ainda pode-se acionar a legislação correspondente. Sim, o Marco Civil da Internet ele foi importante na regulamentação da vinculação de notícias, mas na esfera civil, você sempre que acontece o prejuízo a alguém, a imagem de alguma pessoa, é possível exigir a reparação desse dano causado por conta de uma notícia falsa vinculada em nome de alguém. Da mesma forma, na esfera penal também seria possível exigir uma reparação de dano, a punição de alguém por um ato de não somente a criação da notícia falsa, como a divulgação dessa notícia falsa, caso comprovado que tenha tido algum prejuízo, algum dano por conta disso. Nós percebemos também uma questão muito grande por esse desconhecimento, uma sensação de impunidade nas ações de internet, E cada vez mais a gente percebe um número grande de denúncias a respeito disso, mas as pessoas continuam cometendo um crime aí, que é essa replicação de inverdades nas redes. Sim, o crime em si ainda não há uma regulamentação como um crime de você simplesmente replicar as notícias, Isso aí, inclusive há cerca de 6 projetos de lei atuais tentando regulamentar isso para imputar o simples fato de você compartilhar uma notícia falsa ser considerado um crime. Hoje a questão é mais no dano, Havendo o dano, você vai atrás de uma eventual reparação. A dificuldade, às vezes, nisso é de você conseguir identificar a fonte a origem dessa notícia falsa para poder puni-la, porque o WhatsApp é uma coisa muito volátil. Você manda um áudio para alguém, compartilha uma notícia, uma imagem, e em poucos segundos isso tem uma divulgação enorme, uma propagação gigante. Achar a fonte original para fazer a punição tem sido o grande complicador. Sim, com certeza. E tem uma questão interessante também, que é da sofisticação desses meios, de veiculação de notícia. Porque muitas vezes você tem um áudio, um vídeo que tem um áudio, você não consegue aferir se aquele áudio realmente se aquela voz pertence à pessoa que é mostrada no áudio, Você precisaria de uma perícia técnica especializada nisso. E para nós, pessoas assim que não temos tanto esse conhecimento, fica bastante difícil mesmo. E muitas vezes essa questão do desconhecimento técnico acaba iludindo demais as pessoas, Eu via correr nas redes sociais aí alguns vídeos de figuras da nossa política, por exemplo, e vídeos
para a gente que é da área, né, visualmente editados, né, em que se formavam frases, né, recortando falas das pessoas para colocá-las num contexto completamente diverso do que elas falaram aquilo, né? E se vê as pessoas replicando e discutindo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Olha, mas está no vídeo, né? Sim, isso é verdade. Isso é bastante complicado, isso mesmo. Porque não temos recursos, né, para aferir esse tipo de informação, a veracidade dela, né? Mas não são exclusivas da internet. Não são exclusivas da internet. Como a gente até comentou aqui um pouco atrás, realmente a gente tem esse tipo de veiculação de notícia falsa há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, assim. E a internet apenas potencializa porque torna a veiculação de notícias falsas em tempo real mesmo, né? Ela chega às pessoas em tempo real e ela é replicada, mais uma vez, automaticamente. Então, mas você tem fake news por qualquer mídia, né, disponível, em qualquer veículo, impresso, ou, enfim, qualquer tipo de veículo mesmo. E quando a gente pensa no período eleitoral, você tem um boom a respeito de fake news, né? Parece que a coisa amplia muito. Sim, é verdade. No período eleitoral é bastante importante ressaltar a importância de checar mesmo a veracidade dessas informações, porque notícias falsas que influenciam no eleitorado, influenciam no seu direito de voto, tiram, né, a transparência do processo mesmo e elas trazem prejuízos concretos mesmo para a democracia, para o exercício pleno da democracia. E, Otávio, quando se pensa nessa questão prática aí, né, a gente vê produção de fake news e com todas as investigações que estão ocorrendo no país, né, que incluíram inclusive os marqueteiros das campanhas, né, que são figuras-alvo aí, se fala inclusive isso, né, de encomenda e produção de fake news para esses marqueteiros. Sim, tem essa questão também de encomenda de fake news, né? Nós observamos, por exemplo, a questão, uma determinada pessoa que gostaria de ter um projeto aprovado em determinado sentido, ela consegue às vezes manipular dados estatísticos para demonstrar que aquela linha de raciocínio, aquela intenção é a melhor intenção, e com isso você consegue transformar uma notícia, um fato, em bom ou ruim. E isso influencia diretamente, né, como a Isis comentou, no exercício pleno da democracia, né, no direcionamento do voto da pessoa dentro desse cenário. Eu acho que é importante também ressaltar que as fake news, o que favorece as fake news é, primeiro, um argumento de autoridade. Então, você tem dados falsos, né, que não necessariamente condizem com a verdade, pesquisas, ou então alguém que se diz especialista no assunto e que dá uma determinada, faz alguma afirmação que favorece quem é que está patrocinando e encomendando aquela notícia. E, por outro lado, você tem, sim, uma lógica da conformação, que diz que, na verdade, nenhuma notícia nasce do nada, né? Nenhuma notícia falsa, ela vem completamente sem fundamento. O que a gente pôde ver bastante no caso do assassinato da vereadora Marielle, por exemplo. Como ela era negra, ela tinha a origem mesmo acho que da Rocinha, enfim, de alguma favela, não me lembro qual era a comunidade que ela vinha. E que foi lançada fake news que ela era esposa de traficante. Exatamente. Já aliaram automaticamente ela ao tráfico de drogas, né? Então... E aí, inclusive, manipulando isso com uma foto, né, que não era nem dela, nem do referido traficante. Vinculando o áudio com um suposto traficante se declarando o ex-marido da Marielle. E as pessoas compartilhando isso como se fosse a verdade absoluta. Sim, exatamente. E prejudicando, assim, de forma concreta mesmo, a honra, a imagem, a reputação dela, na verdade, que já tinha até, né, sido assassinada, mas, assim, isso fica, né, isso gera efeitos a longo prazo para a família e tudo mais, né? Acho que apenas aprofunda até o sofrimento, né? O fato de você também, só complementando, vincular a voz, ligar a voz ou a imagem de uma pessoa que está passando a fake news, você conseguir identificar quem é o emissor daquela mensagem, é algo que, entre aspas, traz certa credibilidade à notícia falsa. Pois é alguém concreto, uma pessoa que existe, que está passando aquela informação. Então é uma das coisas que acaba dificultando também no combate às notícias falsas e acaba
enganando várias pessoas aí. E nós vemos hoje a criação de muitos portais, né, e portais entre aspas, né, de notícias, que muitas vezes são os que alimentam essas questões, né? Seja no campo da política, até na questão de venda de produtos, né? Às vezes a gente tem isso, né? Olha, produto revolucionário, né? Que aparece lá comentado em tais emissoras também como mentira isso, né? Em que a pessoa vai ler aquele tratamento revolucionário e tem acoplado a venda de um produto. É um tipo de fake news. É um tipo. É sempre importante ter cautela, exatamente. E pensar, quem é aquela notícia que chegou até você pode beneficiar. Eu acho que esse é um primeiro ponto para identificar mesmo se trata de uma notícia verídica ou não. Esses portais, né, que você até colocou entre aspas, porque na verdade não podem ser considerados veículos de informação para a população, eles são movidos a cliques, né? Eles têm valor. O clique que você dá a eles tem valor. Então essa é uma questão importante porque você monetariza a veiculação de uma informação não verídica. Quanto mais bombástica a notícia, mais visualizações ela vai gerar. Então, é verdade. Mais lucro nesse sentido de quantidade de cliques. Sem dúvida. E às vezes eu vejo também a questão de um elemento falso dentro da notícia para chamar a atenção, né? Por exemplo, quando se coloca, né, e você tem aquela chamadinha da notícia, né, o rodapé digital, que se fala assim, olha, desvio de 5 milhões em determinada ação. Aí você clica, aí você entra na notícia e você descobre que foi, numa prestação de contas, faltaram R$5 e não 5 milhões. Né? Isso é um exemplo ilustrativo, mas muitas vezes a gente tem isso, né? Você faz uma chamada explosiva e aí quando você vai averiguar não é aquilo. Isso também é um modelo de fake news. É um modelo vencedor, na verdade, de fake news, né? Porque você consegue, através da chamada, criar um título tão atrativo que mesmo que o conteúdo dele não tenha relação com o título que foi veiculado, mesmo assim essa notícia vai ter força, vai ganhar impulso e vai alcançar várias pessoas de forma mais profunda e mais longe mesmo, considerando o território mesmo, o território em que ela foi criada e onde ela pode chegar, né? Pensando nessa questão prática, né, Isis, a gente tem cada vez mais ferramentas. A gente falava aqui no intervalo a respeito de uma startup, né, criada pelo Catraca Livre, com a USP e outros órgãos, para tentar caçar fake news, né, e tentar limpar um pouco aí essa questão, principalmente nesse ano de eleição que a gente vai ser, já está sendo, mas será mais invadido por elas. Você acha que as ferramentas são um bom caminho? Eu acho que são um bom caminho, Luciano, mas eu acho que ainda assim é difícil monitorar. Se não me engano, esse caso sobre o qual falávamos, né, da startup, ela é um algoritmo, né, uma espécie de robô que tenta usar alguns elementos concretos, alguns critérios objetivos para diminuir ou, enfim, conseguir identificar as notícias falsas. Mas eu acho que vale muito a pena tocar na questão realmente do que cada um pode fazer para evitar que essas notícias sejam ainda mais propagadas, ganhem mais força ainda, né? Então é sempre importante, qualquer notícia que tenha o caráter vexatório para alguém ou um tom acusatório, ou, enfim, tragam qualquer questão polêmica mesmo relacionada com eleição ou mesmo não, né? Mesmo que não esteja relacionado a esse assunto, que as pessoas tenham bastante cautela e senso crítico antes de compartilhar. Os especialistas chamam até de letramento virtual, né? Que falam que as pessoas, hoje o acesso é tão irrestrito, né, à internet, através de um celular você consegue ter acesso a qualquer tipo de informação, e algumas pessoas não viveram essa época, não estão acostumadas com esse letramento, essa educação virtual mesmo. Então o que você pode fazer? Você pode além de consultar notícias de fact-checking, né, que são sempre boas referências, a gente já tem algumas ONGs, a ONG SaferNet, tem uma notícia que chama Agência Lupa, uma agência de notícias, né, que chama Agência Lupa, outra chama Aos Fatos, a agência pública, tem o boatos.org também. Então você, através dessa checagem dupla, você consegue obter mais veracidade nas informações e sempre checar o nome do autor, se o artigo é assinado, né, qual a relevância daquele portal no cenário jornalístico atual da sua região ou nacional. Se você
conseguir extrair fontes confiáveis, por exemplo, citar dados do IBGE, do SEBRAE, enfim, dados de notícias que tenham, de agências que tenham essa confiabilidade já segmentada e concretizada, né? Enfim, fazer vários tipos de consulta por busca orgânica, porque o Google hoje ele ranqueia melhor, né, as notícias que são já checadas, duplamente checadas. Então, você fazer essa busca orgânica, eu acho que é uma questão importante também, né? Não simplesmente repassar aquilo que chegou até você, mesmo que seja por algum amigo, né, pelo grupo de família, enfim. O próprio Google agora, desculpa, tem uma ferramenta dentro do Google News que eles colocam um selo indicando que aquela notícia passou pelo fact-checking. É um selo de que a notícia tem um fundo, né? Tem um lastro. Uhum. E, de fato, o Google pode ser uma grande ferramenta também, né? Porque, olha, cheguei lá, vi tal notícia, dou um Google na manchete, né? E vejo se ela aparece em outros portais, se esses portais são confiáveis, né? A gente sabe que existem alguns que são campeões na disseminação de fake news, né? A MBL é um deles, né? Já é comprovado isso. Uhum. Então, também tomar cuidado na divulgação dessas estruturas aí, porque a gente sabe que vai correr o risco de incorrer numa mentira. Sim, é verdade. Inclusive é interessante porque a forma rápida, né, quase automática de veiculação de notícias falsas poderia ser usada também no sentido contrário, né, no sentido de mobilização, de uma campanha mesmo, que divulgue os campeões de fake news, por exemplo, o MBL, que você citou, para que as pessoas tenham cuidado quando sabe que a fonte da notícia é aquela, para já ter uma dupla checagem mesmo antes de passar para frente. Como a gente conversou no primeiro bloco, se não me engano, o compartilhamento também pode gerar danos, né? O compartilhamento pode ensejar alguma responsabilidade para quem compartilha, né? Para o agente que compartilha. Até porque muitas vezes o compartilhamento ele vem somado de alguma emissão de opinião, né? A gente viu muito nessa questão da Marielle, por exemplo, né? Que foi criado um e-mail para denúncias, uma estrutura para denúncias, em que as pessoas podiam encaminhar, né, links, prints, enfim, né, de pessoas que fizeram esse compartilhamento, que agregaram informações a esse compartilhamento, e está havendo uma representação coletiva aí para todas as pessoas que fizeram isso, né, e receberam milhares de denúncias. Até essa questão do reforço da opinião, muitas pessoas acabam se utilizando da fake news para expressar uma opinião pessoal. Eu entendo em determinado sentido, entendo que determinada linha política é a correta, o que vier contrária a ela, eu vou automaticamente rejeitar. E o que vier favorável, seja falso, seja verdadeiro, eu vou repassar como uma forma de dar maior credibilidade à minha opinião, né? É interessante que, a despeito dessa polarização, né, que temos visto no país ultimamente, o que aconteceu no caso Marielle foi bastante interessante, porque vários veículos de comunicação de diversas linhas ideológicas, né, podemos dizer assim, se uniram para dizer, olha, basta, né, isso que fizeram com ela está sendo demais, essas notícias são falsas, nós vamos todos juntos dizer que são falsas, né, e inclusive até você disse pessoas bem educadas, de renome, de certa, né, com formação, inclusive. Exatamente. Teve uma magistrada do Rio de Janeiro, né, também, que foi penalizada por conta disso, divulgou na rede social dela notícias falsas sobre o caso. Então é bastante interessante isso, né? Você ter uma dupla checagem, sempre tripla, né? Até mais. Sem dúvida. Porque a gente acaba caindo hoje numa questão que eu acho preocupante, é das pessoas nas redes sociais confiando mais na fake news do que nos próprios veículos sérios. Sim, não, tal veículo é golpista, tal veículo isso, tal veículo aquilo, né? E não checando de fato a informação quando você tem com o veículo uma questão de responsabilidade penal e legal é até mais forte, né, que já é implementado. Olha, eu tenho uma concessão de uma emissora de TV que ela se mantém em cima da minha conduta. Se eu piso na bola com a conduta, eu posso perder a concessão, né? Eu tenho uma carreira, uma profissão em cima dessa conduta, né? Eu posso perder isso. Quem está na fake news, em tese, não. É verdade. Não tem a quem responder, né? Exato. É por isso que até a Escola do Futuro da USP soltou uma notícia recente. Foi esse mesmo estudo que
que localizou no MBL como a principal fonte de veiculação de fake news do país, que diz que os grupos de família de WhatsApp são os que mais veiculam, né, potencializam essa corrida de notícias falsas. Justamente por isso, porque você não tem alguém que barre, você não tem alguém que fale, olha, pessoal, não, aqui vamos falar só desse assunto ou só daquele. No grupo de família você fala sobre assuntos diversos, né? Muitas vezes encontra respaldo ali, encontra pessoas que partilham das suas convicções. Então, eles acabam disseminando, foi o que concluiu a pesquisa da USP, exatamente isso. Talvez até nessa questão ainda, quando é questionado essas pessoas, às vezes, falam, olha, essa notícia é falsa, a gente ouve, eu só estou repassando. A pessoa se isenta de responsabilidade disso também, né? Até pela dificuldade de se penalizar realmente alguém por isso. Mas a fake news é algo muito sério. Nós tivemos, se não me engano, em 2016, um caso de uma mulher no Guarujá que foi espancada até a morte por conta de uma notícia falsa que ligava ela a uma aliciadora de crianças, né, fazia tráfico de crianças, algo nesse sentido. E foi comprovado que era falso, mas aí ela já havia sido espancada. Falando a respeito dessa questão propriamente dita, hoje a gente vê nas redes sociais, na internet como um todo, a questão específica de geração de dados, né? E como isso pode ser usado. Isso tem sido uma ferramenta muito positiva para o bem, mas também para o mal, né? E as fake news entram nisso. Exatamente, elas entram nisso, às vezes não pela geração de novas notícias falsas, mas sim a destinação, a quem essas notícias que favorecem um ou outro lado político no debate, por exemplo, podem influenciar, quem elas podem chegar para que o dono da encomenda, né, atinja o efeito desejado, atinja o esperado. Então é bastante complexa essa questão, principalmente você pensa num contexto como o que tivemos a divulgação na última semana, nos 10 dias, sobre a venda de dados de perfis do Facebook, por exemplo, né, o vazamento dessas informações. E o quanto isso pode levar a derrocada empresas ou pessoas, né, e o quanto pode favorecer também, né. E ainda a gente acaba vendo nessa questão da venda dos dados, né? E a gente entende essa inteligência artificial quando a gente dá aquele exemplo simples, né? Olha, entrei num site de compras, vi um produto, não comprei, aí ele fica aparecendo na minha página do Facebook o tempo inteiro, em tudo que é lugar, né? Fica aquela tentação o tempo inteiro. Mostra como está evoluído esse processo, né? Então, tudo aquilo que a gente navega, tudo aquilo está gerando dados e informações. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente, li ontem, que a Cambridge Analytica mesmo, ela disse que sobre o eleitorado brasileiro ela já tinha 760 pontos de informação de cada eleitor. E o que isso pode, como isso pode ser manipulado para que o resultado seja definido, né? Seja exatamente assim, imutável, né? E aí a gente acaba vendo uma questão do discurso pasteurizado de candidatos em eleição, né? Todo mundo começa a falar a mesma coisa, candidato da direita, da esquerda, do centro, todos com o mesmo discursinho pronto, porque estão fazendo o discurso que as pessoas querem ouvir. Você sabe o que agrada, o que desagrada, e aí dentro disso você consegue manipular a tua fala, o teu discurso, né? E com o uso de algoritmos você consegue destinar exatamente, especificamente, a quem gosta de ouvir aquilo que está sendo dito, né? Então, se você entra em sites, por exemplo, mais à direita ou mais à esquerda, esses sites vão acabar sempre aparecendo para você e você vai ficar preso naquela bolha mesmo, né? De informações verdadeiras ou falsas ali, indistinguíveis, né? E com um discurso comum daquilo que eu quero ouvir, né? Como a gente colocou, né? Olha, a minha discussão pontual é liberação de armas, né? Aí eu só recebo informações a respeito do tópico armas na minha página. Os outros itens que o candidato propõe ou não ficam de fora. Ficam de fora, exatamente. Mas, de forma geral, a pluralidade de vozes é importante para qualquer tipo de debate, né? A questão é quando essa venda de dados, depois o estudo específico do direcionamento desses dados acaba te levando para uma bolha de conhecimento em que se você só ouve o que você realmente quer escutar. É o que os especialistas chamam, inclusive nesses embates políticos, né, ideológicos na internet, de debate de surdos, né? Você quer dizer o seu ponto, mas você se recusa a ouvir ou não há nenhuma voz diferente para que você ouça, né? Uma questão prática aí nesse sentido também é
aprofundamento da discussão, né, no sentido prático, assim, de como é que aquilo será implementado, né, que é uma coisa que também a gente vê na questão do fake news, também na questão de ser muito raso, né, a hora que você começa a aprofundar o debate, ele não se sustenta. Essa é verdade. São notícias superficiais, né, e chamativas, atrativas por isso, e elas têm elas ganham aderência de acordo com essa destinação dos dados, que é muito correta, né, muito em cima do que a pessoa busca, as informações que a própria pessoa busca. Sem dúvida. Uma outra questão que a gente vê comum nas fake news é ressuscitar notícias já arquivadas, né? Então, por exemplo, com o ano eleitoral a gente vai ver muito, né? Processos que já foram arquivados, já resolvidos, voltam à tona. E isso também é muito comum. É bastante comum e pode acarretar um novo debate sobre discussões que já já foram arquivadas realmente, né? Já foram elucidadas, muitas vezes os casos já tiveram a resolução que lhes competia e mesmo assim eles estão sempre voltando, né? Sempre retornando ao debate. Porque às vezes a pessoa faz exatamente isso, né? Pega uma notícia de um portal confiável, mas que foi veiculada em 2010 ou anos anteriores, e aí coloca como sendo uma questão atual. Nova, né? E muitas vezes, tirando um pouco de lado essa questão política, mas sem dar o direito da própria pessoa, da própria instituição, enfim, aprimorar as suas formas de interação com a sociedade e mudar, né? E mudar de postura, adotar posturas corretivas ou adotar práticas que impeçam com que aquilo seja novamente veiculado daquela forma, né? Uhum. Nesse caso específico, eu acho que tem que ficar de olho também na datação dessas notícias, né? Checar a data para ver o quanto ela é confiável nesse sentido ou o quanto pode ter sofrido de atualizações. A questão da educação digital também, que a doutora Isis comentou antes, né? De você ter o hábito de fazer a checagem tanto da fonte da notícia, como nesse caso, que a fonte é confiável, checar o autor, a data na qual ela foi publicada, exatamente para evitar esse tipo de problema de descontextualização da notícia. E muitas vezes nas próprias mídias oficiais a gente tem uma questão de falha aí, né? No meu período de faculdade se falava muito do problema da escola de base, né? Que foi uma notícia, não de fato uma fake news, né? Mas que começava uma apuração a respeito de um possível abuso e que a mídia vendeu como um abuso, né? E que prejudicou a vida da família toda, né? Que era dona de uma escola. Depois se descobriu, né? Que havia assim um caso de abuso, mas a criança era abusada em casa e não na referida escola, mas a escola foi fechada, o prédio vandalizado, né? A família passou por um enorme desconforto, nunca mais pôde atuar naquela área de educação que era a especialidade deles, né? Por uma questão que foi disseminada sem controle e sem avaliação necessária. Esses casos práticos, geralmente, eles são muito tristes, assim, né? Convém ressaltá-los, inclusive, para que fique na memória das pessoas mesmo essa responsabilidade, né, de checagem dos fatos antes da divulgação, pura e simples, né? O Dr. Otávio citou também o caso da moça que foi espancada até a morte no Guarujá. Recentemente também tivemos o caso de um surfista britânico que teve seu rosto usado em uma conta do Facebook com milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores, enfim, noticiando atuações falsas aí que ele tinha, principalmente no acolhimento de refugiados e através da ONU. Então, assim, são questões importantes, né, que causam realmente prejuízos reais mesmo à vida das pessoas, né? Sem dúvida. É preciso atuar com cautela mesmo. Sem dúvida. E porque às vezes é até a questão da apuração dos fatos mesmo, né? Eu me lembro recentemente aquela questão que foi veiculada a respeito do papelão na carne no Brasil, nos frangos, né? Se você ouvir a gravação que a Polícia Federal disponibilizou, né, era muito claro na gravação que eles não tinham a embalagem plástica e falavam para usar a embalagem de papelão. Ponto, né? E aí a mídia nacional como um todo divulga que eles estavam colocando papelão na carne. Né? É inconcebível a gente pensar esse tipo de coisa
sendo que estava tão nítido no áudio, né, que era exatamente isso que se falava, né? Olha, embalaram de maneira não apropriada, né, mas não era como foi vendido aí. O embargo que isso gerou na economia nacional foi notável, né? Vários importadores da carne brasileira cortaram a importação da nossa carne por um determinado período, até que se apurassem os fatos, quando na verdade foi uma manipulação de áudios, aí, uma vinculação de notícias falsas, né? De maneira irresponsável, que trouxe impactos enormes na economia brasileira. É importante sempre identificar a quem isso pode beneficiar, né? A quem, qual notícia, a notícia que está sendo veiculada pode beneficiar ou prejudicar, porque a gente tem realmente interesses econômicos que ditam essa veiculação de notícias. Para a gente fechar, né, eu acho que a gente tem que deixar claro a questão de que hoje em dia a legislação evoluiu, existem punições, né, a legislação cresceu, né, mesmo na questão da divulgação, a gente vê aí na questão do cuidado pessoal, né, não no sentido só de disseminação, mas que a sua produção também tem sigilo, né, a gente vê o caso da legislação aí que ganhou o nome de Carolina Dickmann, né, que a veiculação de fotos ou de conteúdo de outra pessoa é um crime, né? Então a gente ter essa noção de que a internet não é terra de ninguém, que existe legislação e que existe punição a respeito disso. Sim, é interessante essa questão porque aqui não se fala de tolher o direito de expressão ou o direito de liberdade de ninguém, nem o direito de informar e de ser informado. Não se trata disso. A questão é muito mais de seguir diretrizes e princípios para que a internet se torne também um ambiente seguro. Porque para que você possa, por exemplo, promover pesquisas, né, ou se informar de uma forma legal mesmo, de uma forma que traga informação de boa qualidade, né? O Marco Civil da Internet, ele diz exatamente isso, né? Direciona alguns princípios, algumas diretrizes para o uso da internet, e é sempre bom lembrar realmente das implicações nas esferas penais e civil dos atos que qualquer um pode escolher tomar ou não, né? Adotar ou não. E eu acho que é isso mesmo, né, Otávio? A gente estava falando aí, de certa forma, né, a gente tem um analfabetismo tecnológico muito grande, né? E isso eu acho que é a grande alavanca da problemática hoje. Exatamente, é a desinformação, ou a questão também da fake news é muito nova para algumas pessoas, né? Apesar do problema da fake news ser muito antigo, ele está sendo propagado com maior velocidade agora. E as pessoas ainda não se habituaram a checar a veracidade da notícia, ver se realmente existe um lastro. Então, isso faz com que elas acabem propagando essas notícias falsas aí, prejudiciais. Sem dúvida. Isis, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, esperar que a gente tenha cada vez mais cuidado e maturidade na distribuição dos conteúdos na internet e, enfim, por todas as ferramentas que nós temos hoje e conseguindo aí criar um espaço de fato democrático e claro, né, na colocação das nossas informações. É o que a gente espera também, Luciano. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pela abertura do espaço para tratar desse assunto que é tão importante, tão cotidiano, né? Tão do dia a dia nosso. Muito obrigada. Otávio, obrigado pela participação, pela clareza aqui nas colocações, e o programa está sempre à disposição. Muito obrigado, Luciano. Agradeço. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouquinho de Venezuela, né, e das condições que o país vive hoje. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da professora Bibiana Medina. Professora, obrigado pela presença. Boa tarde. Buenas tardes. Bom, a senhora é docente no Claretiano/Claretianas, na Venezuela. De Venezuela, sim. E em que disciplinas, em que cursos? En los cursos desde bachillerato, pastoral, educación religiosa escolar, y el acompañamiento con la profesorados de toda la modalidad del colegio, desde preescolar hasta media general.
Então faz todo esse acompanhamento. En todo el acompañamiento. E o claretiano tem essa característica também das pastorais, né? Sim. Desse trabalho religioso, focado aí também na questão da educação, né? A alavanca da educação junto com a religião como transformadora da qualidade de vida. Sí, ese es el núcleo o el centro de la educación dentro de la red claretiana, porque es la integralidad, es una educación humanizadora, donde podemos estar abriendo nuestros espacios desde las realidades, desde lo urgente, y desde allí nuestro carisma y nuestra vocación tiene que transformar realidades. Eso es el centro de nuestro quehacer educativo en la educación claretiana en nuestros países. Sim. Há quanto tempo já executa esse trabalho na Venezuela? Estoy trabajando desde hace 18 años con las claretianas y claretianos en acompañamientos, y la realidad que ahora acontece es bastante urgente. Sem dúvida. Ela cita, né, até é bom deixar claro isso, né, claretianas e claretianos, porque lá nós temos as irmãs claretianas, não é isso? Sí. Las claretianas son formadas y hermanas, pues, de los claretianos, porque es la congregación. Y el fundador es San Antonio María Claret, de ambos. Entonces van en un caminar de misión compartida. Perfeito. Essa missão partilhada aí, né, das claretianas e dos claretianos tem em comum, além do Santo Antônio María Claret, sí, a questão da educação. Sí, ellos están trabajando de manera coordinada, unificada. Aparte, las claretianas también tienen la concepción de María Antonia París, quien trabajó y quien fue camino de misión junto con el padre Claret. Así bien, pues este ánimo y este entusiasmo y este carisma se ve reflejado en esta misión que a diario desempeñamos dentro de nuestras instituciones. Perfeito. Hoje nós sempre falamos da estrutura do claretiano, né, no país, com os polos, né, se fala muito nessa estrutura mundial com as pastorais. O nosso próprio claretiano em EAD dos cursos está implementados não só por todo o Brasil, mas ganhando novos países aí, né, com a presença em outros países de polos, que mostra essa vocação de fato global do carisma, como você coloca, né, mas desse foco missionário, né, que a congregação tem. Sim. De não ficar isolado em um único território, em um único país, mas abrir aí esse conhecimento para todo mundo. Sí, la misión allí es que sea amplia y que pueda ser transformadora a nivel mundial, a nivel de todos los países, que no sea una visión aislada, que a pesar de que cada congregación, cada provincia está unificada, pues también tiene la amplitud mundial. Y ese caminar y esa formación debe estar en una misma línea, no debe ir separada, sino unificada. Hacer con otros lo que solo no puedo. ¿Sí? Entonces, en base a ese caminar es que cada uno pues va haciendo el acompañamiento y va haciendo la transformación desde la educación claretiana. A condição hoje da Venezuela, né? Nós acompanhamos pelos noticiários a questão política, a questão econômica complicada no país. Como é que isso tem refletido no seu trabalho na questão da educação? Bien, la situación venezolana cada vez se hace muy difícil. Dentro de nuestra realidad educativa hemos evidenciado que estamos en tierra de misión. Quiere decir que nuestro compromiso educativo y pastoral tiene que ir mucho más allá y crear una conciencia muy grande a esa educación humanizadora de la cual les he estado mencionando. Hemos visto desde nuestro ámbito educativo la desarticulación familiar, la deserción escolar y también de los profesores.
ya que a nivel de economía, a nivel de salud y de todos los ámbitos que integran pues el bienestar del ser humano se han visto vulnerados. Por lo tanto, es una situación muy, muy delicada y que nosotros estamos haciendo una sensibilización y tratando de mantener en esa conciencia pues un trabajo muy arduo y planificado desde la pastoral para responder a esas necesidades. No ha sido fácil, pero es la misión que tenemos actualmente. E você coloca que uma das problemáticas é a evasão ou o abandono escolar, né? Os alunos não seguem isso em função a que se deve a questão econômica mesmo, né? Tem que parar com a educação para conseguir trabalhar, para ter esse sustento antecipado. Esse é um dos grandes fatores. Sí, es uno de los grandes factores. Si bien es cierto, para que un joven o un niño pueda tener una educación de calidad, requiere cubrir con sus necesidades básicas, alimentación, salud, toda su integralidad. Y esto está vulnerado. También tener a su familia. La familia se ha desarticulado porque el padre, la madre ha tenido que salir a otras fronteras a garantizarle una calidad de vida a ese joven, a ese niño. Y el joven, por ver cerrada toda posibilidad, ha dejado sus estudios para ayudar a sus familias y también salir en busca de trabajo y de seguridad, porque la seguridad pues también es un factor que ellos buscan, que todos buscamos. La inseguridad ha arropado y la desesperación. En este sentido también se ve vulnerado la parte de la salud. Alguien que no puede acceder a un sistema de salud por situaciones pequeñas, pero que ahora se han incrementado. Jóvenes con situaciones de salud, enfermedades más complicadas, se les ha visto reducida la capacidad de vida y estar desempeñándose o tener una opción de vida más tranquila. Ante esta realidad, pues la educación se ve fracturada por allí porque es toda la integralidad de ese niño, de ese joven y de las familias que se ven de manos atadas y necesitan salir a darle una oportunidad de vida, de prosperidad y de futuro a los jóvenes y niños venezolanos. Nós percebemos, né, essa questão que você coloca muito bem, né, de familiares que deixaram a sua cidade, muitos até deixaram o próprio país, né, para conseguir recursos de manutenção, para poder mandar recursos para essa família. Vocês devem ter um grande número de crianças que estão com avós, com tios, enfim, com outros familiares tomando conta e que muitas vezes não tem nem essa condição de manter a estrutura escolar dessa criança. Sí, se crea una situación sumamente complicada porque esos niños o esos jóvenes quedan al cuidado de esos abuelos, personas que también necesitan que los atiendan, o otras personas desconocidas, familiares terceros, tíos, y allí hay un abandono muy grande. Porque desde la distancia esa parte afectiva, ese acompañamiento no está. Está una figura que, aunque es un familiar, puede dar un margen de respuesta, pero no todo como estar con tus padres, como estar con las personas que tienen que estar allí para darle afecto, normativas y el seguimiento a ese proceso de desarrollo de ese niño y de ese joven. Y el abuelo, el tío, se ve también pues sesgado porque está en otra situación que no puede darle la respuesta adecuada a esa situación. Entonces es muy compleja la situación desde todo punto de vista. Você colocou muito pontualmente também a questão da saúde, né? Da dificuldade do acesso à saúde, mesmo nas questões simples, né? Nós acabamos vendo nas matérias jornalísticas, inclusive, não só a dificuldade de se conseguir alimentos, né, nos mercados, etc., mas também medicamentos básicos. Sim. Todo tipo de medicamento, por más sencilla, una gripe, un malestar, algo que debe tratarse con antibiótico, se ve limitado por los costos de algunos que se puedan conseguir y otros que no están. Entonces,
enfermedades que eran antes controladas o más simples, ahora han generado complicaciones mayores y de allí han generado que muchos mueran por no poder tener acceso a esas medicinas básicas para controlar un tratamiento infeccioso, algo a nivel respiratorio. Ahora, enfermedades graves, cáncer, diabetes, cardiovasculares, trasplantados, han tenido prácticamente que salir a las calles y decir, ya sé que no voy a estar por mucho tiempo, pero debo decirlo porque esto es una realidad muy delicada, muy grave, que ya es humanitaria. Professor, uma das questões que nos chega via mídia foi toda a questão complexa das últimas eleições, inclusive do parlamento, né, de até tentativas de fechamento, da colocação artificial de uma maioria que apoia o governo, e nesse mês teremos eleições presidenciais, mas que parecem que caminham para não mudar muita coisa. Sí, para este 20 de mayo están propuestas las elecciones presidenciales. Sin embargo, el descontento general ha sido masivo por la poca claridad, los pocos beneficios y el hecho de que son elecciones que no ven la prosperidad del país, sino todo lo contrario. Es un descontento hacia esto, ya que es prácticamente impuesto. Al ser impuesto, la democracia, la opinión pública, los derechos se ven vulnerados. La poca claridad hace que haya desconfianza, hace que haya desesperanza y progresivamente se va a ver más desplazamiento, más encarecimiento y poca oportunidad. Ese es el panorama que se vislumbra para este mes de mayo con estas elecciones. Desde la parte de colegio nosotros estamos también tratando de llevar una voz de esperanza, pero sabemos que es muy difícil poder mantenerla porque la realidad está a la vista de todos. Entonces no podemos crear una falsa conciencia, sino hablar con la verdad. E mesmo a questão de se construir uma oposição na Venezuela, a gente vê que se torna quase que impossível, né? Todas as propostas que vão contra o governo são massacradas até antes de chegar aí, enquanto uma proposta eleitoral factível, né? Enquanto uma candidatura real de oposição. Sí, actualmente el que trata de levantar la voz, de dar una propuesta, se ve sesgado, se le ven cerradas las posibilidades. Hay muchos que están tratando de unificarse y llevar una propuesta democrática, una propuesta abierta, pero la voz del pueblo se ve limitada. Todavía hay desconfianza en esas propuestas generales de otros que tienen la posibilidad o que quieren llevar una visión diferente. Pero sabemos, el pueblo sabe que eso se va a silenciar, que no dejan dar el paso firme y que entonces la propuesta general del pueblo se ve sesgada, abajo. Eso es lo que imposibilita y lo que hace que, a pesar de que haya movilización, de que la gente salga a votar democráticamente con paz, ese voto se ve silenciado y esa paz se ve rechazada. Entonces ahí es lo difícil de poder entrelazar esa voz y esa posible esperanza que el pueblo requiere y que está esperando. Lo que el pueblo necesita, lo que nosotros también estamos tratando de que se pueda entender, es que nosotros tenemos un sentimiento democrático, de ciudadanía, de unidad, de crear lazos fraternos desde la paz, pero que necesitamos que la voz y que esto sea escuchado y entendido por todos los países del mundo. Nosotros, el pueblo venezolano, el ciudadano de a pie, de la calle, del diario, lo que quiere es libertad, lo que quiere es entender que nosotros somos país, pero también somos parte del mundo y necesitamos ser escuchados.
Você acredita que terá que ter uma intervenção via ONU, via outros países para se acertar essa situação, já que internamente a gente percebe que as manifestações têm sido esmagadas, né? A própria estrutura governamental está com o exército, com as armas nas mãos, e fica difícil para a própria população nessa condição precária ver alternativas. Sí, es difícil ver las alternativas, ya que cuando se levantó la voz del pueblo, de los jóvenes, ya por el sistema que se estaba presentando, fueron masacrados más de 400 jóvenes, otros están actualmente privados de libertad, todavía sin una respuesta, y eso ha hecho que haya miedo en la población, que bajen las estructuras, las propuestas de calle, por el temor a ser silenciado a través de la violencia. Las armas están y todo está en la estructura del Estado. Por lo tanto, es difícil salir y enfrentar. Esos jóvenes y la población se enfrentó solo con la voz de decir no puede ser, no podemos más. Las armas fueron al contrario. Y esa es la situación. Hay algo que las universidades, en la juventud, en las comunidades, está allí, pero hay temor. Hay mucho miedo porque esas familias perdieron los jóvenes por decir yo entrego mi vida para ser escuchado y por la libertad de Venezuela. Eu acho que, de fato, a gente observa o tamanho da gravidade dessa problemática, né? Mesmo no Brasil, que já viveu questões similares, né? E que hoje não consegue enxergar mais a sua história. Eu acho que a Venezuela é um grande exemplo disso, porque uma ditadura, não importa se ela é de direita ou de esquerda, ela é uma ditadura, né? Não importa se o exército está apoiando a direita ou a esquerda, sim, é uma postura ditatorial, né? E não ter essa possibilidade de voz, não ter essa possibilidade, de fato, de ter acesso a bens primários, né? Hoje a gente vive numa condição no Brasil que a gente se esqueceu disso, né? Mas que há um tempo atrás você tinha também que entrar em filas para conseguir um gás, né? Você tinha que ter filas para vários produtos de necessidade básica e para acesso básico no país, né? E hoje a população se esquece disso, né? E eu acho que a Venezuela é um exemplo vivo de uma questão que a gente não pode retroceder, e mais do que isso, né? De ter essa condição que o país tem hoje de levantar a voz, né, desses nossos irmãos venezuelanos para que essa situação se encerre o mais breve possível e que, de fato, uma democracia real possa voltar à Venezuela. Sí, siento que todos los países en algún momento de la historia han vivido por una u otra situación algo similar. Este tiempo, pues Venezuela está viviendo este proceso muy difícil. Desde nuestro corazón no queremos que ningún país actualmente ni en un futuro pase lo que estamos viviendo. Somos un espejo también en el cual los países deben mirarse, reflejarse y saber que la voluntad del pueblo y las intenciones deben estar por encima de cualquier postura política y no deben dejar que les quiten la realidad, que les quiten la humanidad, que les quiten a sus familias. Eso no se puede conseguir en ningún lado. Eso se fractura y se quita. Y yo desde aquí lo que quiero también como voz es decir que los pueblos, Brasil, Argentina, Colombia, toda Latinoamérica, toda América, todo el mundo pueda sentir y pueda decir no permitiremos que pase esto en nuestros países, pero a su vez somos la mano amiga, la mano humana que le va a dar, bien sea a Venezuela o a otras fronteras, el apoyo para que se puedan levantar, el apoyo para que puedan prosperar, el apoyo para que los jóvenes puedan tener un futuro mejor, el apoyo para que los niños puedan tener una niñez feliz, en amor, en familia, en la unión de su familia, que es lo más importante, que no estén solos.
La idea de la soledad es fatal, pero cuando uno siente una mano de otro país, de otra persona que te trata como igual, como parte de su familia, eso no tiene precio. Nosotros hemos sentido eso de Brasil, hemos sentido eso de Colombia, así como hay miradas de rechazo de muchas situaciones, miradas sesgadas, priva más la mirada de la solidaridad y del afecto. Y estamos muy agradecidos desde mi corazón, desde el sentir de la voz de Venezuela, por el apoyo de Brasil ante esta situación de traslado, de migración, de dificultad que vive el pueblo venezolano. Professora, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, em dividir um pouco dessa experiência com a gente. Eu acredito realmente, né, que é hora do mundo todo olhar para a Venezuela com esse diferencial. Acredito realmente que nós temos que tomar iniciativas em prol desse povo, né, que tem sofrido tanto, e tenho certeza de que cada vez mais pessoas como você hão de ganhar espaço para levar essa voz, para levar essa problemática. Podem contar sempre aqui com o nosso espaço e, em seu nome, agradecer aí a todos que se manifestam e que lutam por uma democracia plena na Venezuela, parabenizando também o trabalho dos claretianos e das claretianas, que são uma das vozes de resistência lá dentro do país, tá certo? Muito obrigado por dividir com a gente todo esse depoimento. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, agradecida con Dios por haberme traído aquí, porque solo Él hizo posible que estuviera aquí. Es su misión, es mi misión, y agradecida con las claretianas y claretianos porque han sido también el canal, el puente, la misión compartida, los ojos y las manos de muchos en Venezuela y en todo el mundo. Y gracias a usted por haber brindado este espacio para poder hablar, poder expresar, porque cada vez se hace más difícil poder hablar y decir las cosas que sentimos dentro de nuestro país. Perfeito. Muchas gracias. Nós é que agradecemos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.